Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Estamos juntos para mais um Expresso News, para falarmos, é claro, do nosso gigante da colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso Vasco que entra em campo amanhã à noite, diante a equipe do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro da atual temporada. Jogaremos no Newton Santos, na casa do nosso rival aqui do futebol carioca. A gente vai falar sobre a possível escalação para esse jogo, alguns preparativos para essa partida. Vamos abordar também uma situação envolvendo o Ryan. GE. Globo divulgou uma reportagem muito quente também no dia de hoje, afirmando que o Vasco teria recebido uma proposta de 14 milhões de euros, mais de 80 milhões de reais, pela compra do Ryan e mais dois benefícios, digamos assim, um bônus plus envolvendo a compra do cria da base do Vasco. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Vamos falar também do nosso cria Gabriel Peck, né, que tá aí arrebentando lá na Major League Soccer, na MLS, nos Estados Unidos. Então, meus amigos, olha só, vem comigo que tá começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, então é o seguinte, né, meus amigos, logo de cara se inscreva, deixe seu like, compartilhe, nos ajuda a chegarmos a 12 mil inscritos. E você também que tem aí um carinho pelo nosso canal, que gosta do nosso trabalho, né, quando aparecer o anúncio, deixa o anúncio correr, deixa ele ser reproduzido, aproveita, deixa para de repente ir ao banheiro, pegar um lanchinho, vai lá fazer aquele assalto na geladeira, pegar aquele lanche, dar uma espreguiçada, tomar uma água e deixa o anúncio correr. Ou então assiste o conteúdo do anúncio, não sei qual anúncio aparece para vocês, né? O YouTube coloca aí vários anúncios diferentes, mas nos ajuda bastante a gerar receita. Valeu, meus amigos? Dito isso, olha só, eu quero falar com vocês aqui sobre o jogo entre Botafogo e Vasco da Gama. Tá, teremos aí o retorno de 3 jogadores que estavam, vamos dizer assim, fora no último jogo, o Hugo Moura e o Verratti, por suspensão, após cumprir aí suspensão automática, depois levarem o 3º cartão amarelo, né? Tá no regulamento da competição. E o zagueiro Leonardo, né? O Léo, ele que ficou fora dos relacionados porque estava com uma fadiga muscular no último jogo, tá, gente? E aí, olha só, Felipe Coutinho não foi relacionado para essa partida, não vai para o jogo. A comissão técnica do Vasco está trabalhando com o controle de carga, né, para não sobrecarregar o nosso Felipe Coutinho. Eu, na minha opinião, não estou aqui para falar mal dele ou de ninguém, na verdade, estou aqui para falar do nosso Vasco, mas uma vez que o atleta é ativo do clube, envolve o nosso clube, na minha humilde opinião, tá, gente? Não sou fisiologista, não sou técnico do Vasco, não sou preparador físico, nem nada. Mas, poxa, o nosso querido Coutinho chegou no Vasco em maio, né? Então aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então eles estão indo para daqui a pouco no dia 20, acho que é 26, enfim. Lá depois do dia 20 de novembro, mas já vão fazer 6 meses que o Coutinho está no Vasco. E como é que até agora ele não conseguiu atingir o ritmo de jogo? A forma física dele tá ok, tá fininho, tá ali, tá em forma e tal. Mas o ritmo de jogo ele ainda não atingiu. O que vai acontecer? Ele vai atingir esse ápice e o campeonato vai acabar. E aí quando chegar o ano que vem, vão ser mais 6 meses de novo para ele atingir esse ritmo de jogo, porque o Campeonato Brasileiro vai acabar, 1 mês de férias, depois tem pré-temporada e aí começa o Campeonato Carioca novamente. Então, assim, eu acho que alguma coisa precisa ser revista, né? O Vasco fez um esforço tremendo para que a gente tenha o nosso querido Felipe Coutinho de volta no nosso plantel, ainda que nesse momento ele está no Vasco por empréstimo, né? Ele pertence ainda ao Aston Villa, mas não adianta o Vasco fazer um esforço tremendo para ter o atleta também fazer um esforço para estar no clube, mas se ele não conseguir atingir o ritmo de jogo, tá? Aí tem a sobrecarga física, mas poxa, que sobrecarga é essa que o nosso jogador, nosso querido Felipe Coutinho não consegue jogar 2 jogos consecutivos aí em 90 minutos, não consegue. Então, no meu modo de ver, parece que a conta meio que não está fechando, tem alguma coisa aí, não sei. Tomara que seja só parte física mesmo, aprimoramento, mas se for só isso, já se mostra um grande problema para o Vasco para o ano que vem. Né? Não se tratando só do Felipe Coutinho, mas também se tratando de outros jogadores. Né? Uma situação um tanto quanto curiosa, bastante complicada essa situação do Coutinho. Né? A gente conta com ele,
né, já anotou aí 2 gols com a camisa do Vasco, um contra o Flamengo, outro contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E agora na hora H, na reta decisiva, na reta final da competição, já vai para mais um jogo que não é relacionado. Sobretudo diante de um Botafogo que é líder do campeonato, vem embalado, classificado para a final da Libertadores, jogando em casa. Eu acho que seria muito importante para o Vasco, nem que se tivesse o Coutinho no banco, para de repente jogar ali 20, 30 minutos no segundo tempo. Mas se a comissão técnica entende que não, que é melhor poupá-lo, preservá-lo, ok. Agora, para jogar contra o Fortaleza, o desgaste vai ser maior, né? Ele vai viajar lá para o Ceará, se ele for relacionado, para enfrentar o Fortaleza. Depois volta aqui para o Rio, né? Porque aí o Vasco enfrenta o Internacional de Porto Alegre em São Januário. Será então que a diretoria do Vasco está preparando o Coutinho para o jogo contra o Internacional? Não sabemos, vamos ter que aguardar. Mas assim, é no mínimo bastante curioso, né? O preparo físico do clube e o nosso atleta até agora não ter alcançado seu ápice, né? O seu ritmo de jogo para um jogador de alto rendimento aqui no futebol brasileiro. Infelizmente, Coutinho não vai para o jogo. Mas como eu já mencionei, quem volta, né, é Hugo Moura, Verratti e o zagueiro Léo, que voltou a ser relacionado. Hugo Moura e Verratti estavam suspensos e o Léo estava aí, no caso, né, com uma fadiga muscular, numa boa. Com outras palavras, eu acho, tá? Eu não dei certeza, mas eu acho que não era muito isso não. Eu acho que era mais mesmo ali uma questão envolvendo ali preservar a imagem do jogador, uma vez que ele não vinha jogando bem, né? Não vinha ali jogando bem, embora fez uma partida até legal ali contra o Atlético Mineiro, mas na única bola que ele não chegou no Hulk, o Hulk fez aquele golaço. Depois fez uma partida até que sólida diante o Cuiabá e aí não foi relacionado para o jogo contra o Bahia, quando o Maicon e o João Vitor formaram a dupla de zaga. Agora fica essa questão, esse ponto de interrogação. Quem será que vai formar a dupla de zaga do nosso Vasco, né, para esse jogo de amanhã? A provável escalação divulgada, né, no finzinho da tarde para a noite de hoje é de que o Maicon estaria na equipe titular. Eu falo estaria porque a gente não tem certeza, né? Por exemplo, às vezes até o próprio Rafael Paiva ainda não tem certeza, a gente não sabe. Às vezes o próprio Paiva pensa em começar com um, mas pode chegar amanhã e começar com outro, né? Mas enfim, vamos ter que aguardar, né? Apenas aí mera especulação envolvendo a zaga. Aí se tratando do Hugo Moura, é um bom reforço porque vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco no segundo turno. Desde quando ele chegou no Vasco, ele vem sendo um dos destaques da equipe, ao lado de Verratti, ao lado do próprio Léo Jardim, ao lado ali do Lucas Piton, né? O Hugo Moura vem sendo, sim, um bom protagonista na equipe titular do Vasco. Uma outra ressalva que eu quero fazer é: cadê o Souza? Cadê o Souza, né, gente? Que nunca tá apto, nunca tá bom para jogar também. Porque aí o nosso querido Pedrinho foi ao mercado na janela de meio de ano, não conseguiu trazer um zagueiro, né? E aí acabou repatriando Souza e Alex Teixeira e Coutinho. O Coutinho, né, ainda conseguiu entregar alguma coisa. Agora, Souza e Alex Teixeira até agora não disseram ao que vieram para o Vasco, não mostraram ainda o seu cartão de visita, suas credenciais, né? E a gente precisando de jogador de meio campo, como por exemplo no último jogo, e o Souza, nada. Né? O Juan Esforza oscila muito, tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele já cai de rendimento. É sempre um ponto de interrogação. Ele tem uma boa saída de bola, mas a marcação do Esforza, ela tem altos e baixos. Tem dia que ele marca ali, marca em cima, tem dia que ele já marca 3 metros de distância, dá muito espaço para o adversário. Então a gente vai ter que aguardar. Fato é que o Hugo Moura é um bom reforço, né, na equipe titular do nosso Vasco, e o Pablo Verratti também. Embora o primeiro tempo que o Vasco fez diante do Bahia sem o Verratti foi um primeiro tempo que a gente não via há muito tempo o Vasco fazer, né? Foi um bom primeiro tempo, com os laterais subindo e voltando, com o meio campo marcando em cima, não dando espaço, ocupando os espaços também, né, do campo adversário, com um ataque bastante agressivo, né, usando os lados do campo, usando de troca de passes também na parte central do campo, ali na intermediária adversária. Foi assim que o Vasco inclusive chegou aos gols, né? Inclusive o pênalti que o Ryan sofreu, o Puma Rodrigues foi um destaque na última partida, mas ainda assim eu vou ficar curioso para ver. Será que o Vasco vai fazer uma boa partida com a volta do Verratti, ele que é o nosso artilheiro?
vive uma ótima temporada? Ou será que vai, com o Verratti voltando, vai ser aquela mesma coisa de sempre? Chuveirinho na área, bola para os pontas, cruzamento na área, bola para os pontas, cruzamento na área. Porque no último jogo, o Vasco alçou bolas na área, normal, ok. Mas foi muito menos do que de costume. E com a bola trabalhada no chão, de pé em pé, construindo, o Vasco conseguiu criar muito mais no primeiro tempo. Por outro lado, o Verratti volta, ele marca, ele recompõe, ele tem recurso também, ele faz um pivô, ele finaliza com o pé, ele tem um ótimo cabeceio. Então vamos ter que aguardar, mas teremos aí esses dois ótimos reforços, Hugo Moura e Pablo Verratti. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos pela diretoria do Botafogo para esse clássico de amanhã no Newton Santos, no estádio Engenhão. E a provável, possível escalação do Vasco deve ser a seguinte, tá, gente? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Maicon na zaga e Piton na esquerda. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Dimitri Payet no meio campo. Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues e Pablo Verratti no ataque, né? Então Puma pode ser que ganhe então mais uma oportunidade na ponta direita, na ala direita, uma vez que o Adson está lesionado, né? Passou por cirurgia. O Vasco teve bastante desfalques, né? Inclusive no setor de ataque, o próprio David também está fora. O Emerson Rodrigues, que ele é ponta direita, às vezes algumas pessoas falam, o Emerson Rodrigues está jogando torto, ele não é ponta esquerda, ele está errado. Não, na verdade não, gente. O próprio jogador já falou, e na Colômbia também ele fazia muito isso, tá? Antes dele ir para a MLS, tá? O Emerson Rodrigues, ele joga pelo lado direito para apoiar, para correr, para dar um passe, para dar uma enfiada de bola, para tentar ali uma triangulação, uma tabela e colocar a bola na área. Pelo lado esquerdo, eu já tive a oportunidade de vê-lo jogando de perto em São Januário, ele já é mais insinuante. Ele é um jogador que chega no último terço para finalizar em gol. Na coletiva de imprensa dele, quando ele chegou no Vasco, ele falou, olha, eu prefiro jogar no lado esquerdo para arrematar em gol. Do lado direito eu jogo para servir aos meus companheiros, pelo posicionamento dele, né? Porque ele se posiciona para poder bater na bola, assim como ele fez aquele gol contra o próprio Atlético Paranaense, pelo Brasileirão, quando o Vasco perdia por 1-0 e o gol de empate foi dele, né? Então, assim, eu acho que ele é bom jogador. Às vezes precisa acertar, aprimorar alguns fundamentos, um passe mais firme, um domínio mais coeso, uma jogada um pouco mais rápida, mas não é ruim não, eu vejo qualidade nele sim, inclusive entendo que ele vem sendo importante em alguns jogos aí do nosso Vasco, vamos ter que aguardar. Então essa seria a provável, possível escalação para o nosso Vasco enfrentar a equipe do Botafogo nessa terça-feira à noite pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, se tratando agora de base, né? Mas ainda tem a ver com o Botafogo, porque o Ryan desperta interesse do Lyon da França. Para quem não sabe, ou talvez esqueceu, né? O Lyon da França, o dono do Lyon, ou um dos donos, é o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo. E o Lyon tem um interesse em contratar o Ryan. A Fiorentina demonstrou interesse, o Ludogorets também demonstrou interesse, e agora o Lyon entrou na parada. Tá? O GE. Globo divulgou uma reportagem no dia de hoje, afirmando que a proposta do clube francês para contratar o Ryan, de 18 anos, cria da base do Vasco, seria de 14 milhões de euros, na cotação atual é algo em torno de 86 milhões de reais, uma venda extraordinária caso isso aconteça. E segundo o GE. Globo, né, o Vasco tem uma dívida aí com o Tairo Arruda, né? O Tairo Arruda é CEO da SAF do Botafogo, mas ele tem uma financeira. E ele emprestou aí para a SAF do Vasco 15 milhões de reais. Então esses 86 milhões de reais envolvidos numa possível venda do Ryan para o Lyon da França estariam inclusos já pagando esses 15 milhões para o Tairo Arruda, né? E também aí um acordo entre cavalheiros, entre Vasco e Botafogo, onde o Botafogo cederia o Newton Santos para o Vasco estar atuando, é claro, quando o Botafogo não for jogar no campo, né? Até 2027, uma vez que São Januário, a partir do ano que vem, ao que tudo indica, deve fechar para reformas, né? Onde ficaremos aí de 2 a 3 anos sem o nosso estádio. E o Vasco então busca localidades, estádios dentro do Rio de Janeiro para estar mandando seus jogos, né? Claro, a gente não sabe se o Vasco vai mandar todos os jogos no Newton Santos, mas existe essa possibilidade. E dentro dessa possibilidade, segundo o GE. Globo, estou enfatizando bem para depois ninguém dizer que eu sou mentiroso, que eu sou sensacionalista. O GE. Globo então afirmou
que o Lyon tem o interesse de colocar na mesa 14 milhões de euros pelo Ryan, mais de 86 milhões de reais. Nisso aí, o Vasco já conseguiria pagar o Tairo Arruda, que é CEO da SAF do Botafogo, 15 milhões de reais, e também conseguiria ali anexar um acordo nessa transação para que o Vasco use o Nilton Santos até 2027. Se eu sou o Pedrinho, se a proposta é essa mesmo, se é real a proposta, eu já tava assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Já tava assim, galera, ó. Aonde que é aqui a rúbrica? Já era. Ryan, assina. Empresário do Ryan, assina. Acabou. Se eu sou o Pedrinho, já estava fazendo isso. Tá, o garoto não conseguiu apresentar aquilo que a gente esperava. Ele foi um fenômeno na base do Vasco. Não foi aquilo que nós esperávamos, né? Subiu para o profissional. É bem verdade que foram queimadas muitas etapas também para que o atleta performasse no profissional. Mas diante de todas essas situações, ele tem assim sua qualidade. Pode ser que estoure para o futebol daqui a pouco e arrebente, pode, assim como pode que não também. E eu acho que para um jogador que ainda é um ponto de interrogação, ele pode jogar muito no futuro, mas pode não jogar. 86 milhões de reais para um jogador de 18 anos, que pouco apresentou nessa temporada de 2024, é um valor excelente, tá? Até para o jogador, se ele aceitar a proposta, vai morar na França, vai disputar ali contra o PSG, contra o Mônaco, contra o Olympique de Marselha. Vai ter visibilidade. Se fizer um bom campeonato francês, pode até mesmo disputar uma Champions League, né? As portas podem se abrir. Já vai ganhar um dinheiro legal nessa transação também. Vai receber em euro lá no clube francês. Eu acho que pode ser bom para todo mundo. Pode ser bom para o Lyon, que está apostando no Ryan. Pode ser que ele chegue lá e performe em alto nível. Pode ser bom para o Vasco, precisando de dinheiro, sobretudo para manter o futebol no ano que vem, ou para trazer alguns reforços e pagar dívidas, né? E pode ser bom até para o próprio Ryan, que vai ganhar um dinheirinho e pode também aí já estar realizando um sonho da maior parte dos jogadores, que é estar atuando em solo europeu. E até mesmo, quem sabe, talvez jogar uma Champions League, né? Então, eu acho que, se eu sou o Pedrinho, eu já estaria lá, ó, assinando esse contrato. Vamos aguardar então, essa aí é a informação que nós temos divulgada pelo GE. Globo. Agora, meus amigos, se tratando de outro cria da base do Vasco, né, o Gabriel Peck, ele que, como vocês sabem, foi vendido no início da temporada para o Los Angeles Galaxy, né? E o Gabriel Peck fez uma ótima temporada ano passado, foi a melhor temporada dele no profissional, sobretudo com a camisa do Vasco, porque ele só atuou com a camisa do Vasco como atleta profissional, até mesmo na base. Chegou em São Januário, se eu não me engano, acho que com 6 ou 8 anos, se eu não me engano. Muito, muito novinho, muito vascaíno, né? Papai do céu honrou o Gabriel Peck, ele fez uma ótima temporada no ano passado, nos ajudando a ficar na Série A, né? Inclusive esse retrospecto que a gente tem no Engenhão aí de 3 vitórias e 1 derrota, um 4-2, foi onde o Peck arrebentou, fez 2 gols no ano passado contra o Fluminense, né? O outro gol foi do Verratti, o outro do Praxedes. Mas enfim, o Peck chegou na MLS e arrebentou, né? O Vasco já tem aí quase 200 mil dólares para receber do Los Angeles Galaxy, porque cada gol que o Peck faz são 10 mil dólares que o Galaxy tem que pagar ao Vasco. Gabriel Peck, simplesmente nada mais, nada menos. Nessa temporada ele acabou de ganhou aí ontem o prêmio, tá, gente, de a contratação do ano na MLS. A contratação do ano, superando até mesmo Lionel Messi, que disputava esse prêmio. Lionel Messi chegou lá na MLS agora, também em 2024, para vocês verem, o Peck superando o próprio Messi, né, ganhando o prêmio lá nos Estados Unidos como a contratação do ano no futebol norte-americano, que foram aí 35 jogos nessa atual temporada, 17 gols, ou seja, a cada 2 jogos o rapaz mete um gol, tá? E 15 assistências, ou seja, são 35 jogos e 32 participações em gols. Praticamente quase todo jogo o Peck ou ele faz um gol ou dá uma assistência. Números excelentes, é o primeiro na MLS em participação em gols, é o primeiro. Tá bom? A nota dele pelo SofaScore é de 7,71 em toda a temporada. Aí há quem diga assim, mas a Major League Soccer é o campeonato fraco. O Gabriel Peck é isso, Gabriel Peck é aquilo. Pô, gente, ano passado no Brasileirão, que é muito mais difícil, ele já fez uma ótima temporada. E esse ano tá fazendo outra ótima temporada, melhor até mesmo que o próprio Lionel Messi. Disputando ali com o Luizito Soares, com grandes jogadores
da prateleira do know-how do futebol mundial. Então, eu acho muito bacana. Meus parabéns para o Gabriel Peck, continue assim. Eu gostaria de vê-lo, quem sabe no futuro próximo, ele jogando na Europa. De repente ali uma Premier League, ou quem sabe talvez um campeonato italiano. Né? O italiano seria mais difícil para ele, mas uma Premier League onde temos gramados bons, jogo bastante rápido, com muita dinâmica, velocidade, que é o jogo dele, é dar o tapa na frente ali na ponta direita, é um contra um, o drible, a finalização ou a assistência. Olha, eu confesso que eu estou curioso para ver o Peck atuando um dia no futebol europeu. Estou curioso. Tá? E dessa última safra que o Vasco revelou de jogadores, ele é o que mais está jogando, né? Porque o Figueiredo até agora não conseguiu se firmar no futebol profissional. Teve um bom início no Vasco, mas depois caiu de rendimento também. O Ryan ainda também não conseguiu também se firmar ainda, né? Embora o Lyon esteja interessado nele. E o Peck está arrebentando, né, gente? Aí, por exemplo, tem outros jogadores, como o Marlon Gomes, que deu uma assistência esses dias lá no Shakhtar, mas é uma posição diferente, mas ainda também não está deslanchando, né? O Andrei Santos, que está fazendo esse ano uma ótima temporada lá no Strasbourg, né? Da França também, salvo engano, que está fazendo uma ótima temporada também, mas de todos os cris do Vasco que foram vendidos nos últimos anos, o Peck está em altíssimo nível. Saiu do Vasco em altíssimo nível e está mantendo e melhorou ainda mais lá jogando nos Estados Unidos. Então, meus parabéns para o Peck aí pela ótima temporada. Então, meus amigos, é o seguinte, no momento que eu estou gravando aqui, o nosso R10 Skol Vasco da Gama está em quadra pelo NBB, enfrentando o Unifaces, tá? No nosso próximo conteúdo a gente vai trazer para vocês o panorama dessa partida. Você pode assistir esse jogo aqui mesmo no YouTube, no canal do NBB Caixa, tá, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, um abraço, um casaca para cada um de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!